Amém. Quero aqui cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos fazer uma leitura no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 19. Gênesis, capítulo 21, versículo 19. Diz assim: Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Amém? Podem tomar os vossos assentos. Nós estamos numa campanha na quinta-feira, Efatá. Efatá é uma palavra que vem do aramaico, que diz abra-te ou abra-se, Efatá. E eu quero narrar a história desta mulher, dessa personagem chamada Agar, que nós acabamos de ler aqui no capítulo 21, versículo 19. Mas antes de narrar a história de Agar, eu quero voltar essa história no início, lá no capítulo 16. Deus ele faz uma promessa a Abrão, que depois passa a se chamar Abraão, pai de multidões. E Deus também faz uma promessa à sua esposa Sarai, que depois passa a se chamar Sara, princesa. E Deus diz a esse casal que daria a eles um filho, o filho da promessa. Porém, Abraão, o pai da fé. Por que Abraão é o pai da fé? Porque antes de Abraão, nenhum outro creu sem uma referência daquilo que Deus já havia feito. Apenas Abraão, através da voz de Deus, ele acreditou, ele teve fé naquilo que ele estava a ouvir de Deus. Após Abraão, todos os demais que de alguma forma creu em Deus, ou nos poderes, no milagre, naquilo que Jesus fez, eles tinham uma referência. Abraão não, por isso que ele é chamado pai da fé. Mas mesmo Abraão sendo pai da fé, Deus coloca a ele e a sua esposa Sara uma promessa. E o tempo passa e a dúvida nasce no coração de Sara. E Abraão então, mesmo esse homem, a qual ouviu a voz de Deus, comete um erro. E eu quero voltar no capítulo 16 de Gênesis, que diz assim: a mulher de Abraão, Sarai, até aí Deus não tinha ainda mudado, alterado o seu nome para Sara, não lhe deram um filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abraão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz, portanto, toma minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. Ou seja, nesse capítulo 16, versículo 2, Sara, algo que me chama muita atenção, que Sara, ou Sarai, ela diz: o Senhor não permitiu que eu desse a luz. Então ela já sabia que não havia chegado o tempo para o cumprimento da promessa. E ela sabia que o Senhor não havia lhe permitido. Mas aí ela foi dar um jeitinho, na nossa cultura aqui, desde a nossa colonização, nós temos aquele dar o jeitinho brasileiro. Eu posso dizer que Sara, ela foi dar o jeitinho. Ela sabia que não havia chegado o tempo. O Senhor, ela mesma falou aqui, mas ela foi dar o jeitinho. Às vezes na nossa vida, a única coisa que nós temos que fazer é não fazer nada, porque nós temos mania de querer ajudar a Deus. Senhor, o Senhor me prometeu isso, me prometeu aquilo, eu preciso dar um jeitinho. E é onde que muitas vezes nós estragamos tudo. E ela foi dar um jeitinho. Então, se continuarmos a ler aqui no capítulo 16, Abraão atendeu a sugestão de Sara. Ou seja, ele não ouviu mais a voz de Deus, ele ouviu a voz da esposa. Ou seja, mulheres têm influência sobre homens, e isso tem que ter um cuidado. Todas as vezes que eu tento antecipar algo
daquilo que Deus me prometeu, mas não chegou o tempo, esse algo se torna algo perigoso. Senhor, o Senhor me prometeu um casamento, mas não chegou o tempo, mas eu já dei o meu jeitinho aqui e vou casar. Deus, o Senhor me prometeu X coisas, tem uma promessa sobre mim, eu vou dar o meu jeitinho aqui. Então aquilo que era para ser extraordinário se torna algo perigoso. E a Bíblia então continua a narrar, no capítulo 16, que Agar se deita com Abraão e eles geram um filho. E durante essa gestação, Agar, ela era uma serva egípcia, era uma serva a qual estava ali para poder servir Sara. Ela então, gestante, começa a zombar da sua senhora, começa a zombar da sua patroa, começa a zombar da sua líder. Por quê? Porque Sara se torna discriminada por não ter gerado o filho. E Agar se aproveita da situação e começa então a zombar da sua senhora. E começa dentro da casa então uma intriga. E começa então um certo desconforto. Naquela época, pelas culturas, não poderia simplesmente Sara pegar e falar, ela poderia provocar uma situação, ela não poderia expulsar Agar da sua casa. Então ela começa, no ditado, né? Matar Agar na unha. E Agar então começa a se sentir maltratada. Ela começa então a se sentir humilhada. E essa mulher então gestante, ela decide tomar uma ação, tomar uma decisão. Ela foge para o deserto. A Bíblia diz que ela entra em fuga, ou seja, ela foge para o deserto. Agar, ela viveu 2 desertos na sua vida. E quando eu falo de deserto, deserto traz vários contextos. Deserto pode significar a escassez, deserto pode significar um momento a qual Deus se cala, o silêncio, e por mais que eu busque a voz de Deus, eu não consigo ouvir. E na nossa vida, muitas das vezes nós passamos por desertos, e nós temos que saber lidar com esses desertos. Mas primeira coisa para a gente conseguir sair de um deserto é entender por que nós estamos no deserto. Existem 3 tipos de deserto na vida de um homem. Existe o deserto o qual Deus nos leva. Irmão Tiago, existe o deserto o qual Deus nos leva, sim. Às vezes Ele nos leva para poder tratar em nós o nosso ego, tratar em nós a nossa soberba, enfim, Deus nos leva por algum motivo. Ele criou, nós somos filhos, então Ele pode sim. Existe o deserto o qual nós provocamos uma situação e entramos, e existe o deserto o qual alguém nos colocou nesse deserto. São 3 tipos de deserto. Essa mulher vive 2 experiências de deserto. Ela vive o deserto a qual ela procurou com as próprias mãos, e ela vive o deserto o qual alguém levou ela para o deserto, enviou ela para o deserto. Então nós vivemos 3 tipos de deserto, e nós temos que identificar. O deserto que eu estou passando é um deserto o qual Deus permitiu na minha vida, Deus me levou. O deserto que eu estou vivendo é um deserto que eu provoquei com as minhas próprias mãos, ou o deserto que eu estou vivendo, eu fui levado por alguém. E Agar então, ela está no deserto de Sur. Sur é uma palavra que vem da tradução hebraica, que significa monte, torre, limite. E a Bíblia diz que essa mulher começa então a andar por esse deserto, no seu limite. Imagina uma mulher gestante, uma mulher sem recursos, diante de um deserto, ela começa então a se abater. Essa mulher então começa a viver um sólido árido na sua vida, começa a viver uma situação, mesmo estando gestante, mesmo tendo se deitado com o pai da fé, mesmo sendo mulher de um grande pecuarista, mas ela está agora no deserto. E a Bíblia diz então que um anjo vem e fala com Agar no deserto, que diz assim, olha só, no capítulo 16, acompanha comigo, no versículo 8: Agar, serva de Sará, de onde vens e para onde vais? Capítulo 8, versículo 16, capítulo 16, versículo 8. Indagou-lhe o anjo: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou: fujo da presença da minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor orientou: volta para a tua senhora e ser
submissa. Em algumas traduções está dizendo assim, e humilhe-te a ela, se humilhe. Então aqui está dizendo submissa a ela, ou seja, peça perdão. O anjo do Senhor lhe prometeu: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. Ou seja, Deus no deserto faz uma promessa a Agar. O anjo do Senhor vai ao encontro de Agar, e mesmo aquela mulher estando no deserto, ela recebe uma promessa. E Agar então ela entende que ela precisa retornar, se conciliar, pedir perdão. Nessa noite, Deus, Ele está me convidando, te convidando a refletirmos sobre o deserto que nós estamos passando, a situação que nós estamos vivendo. Será que esse deserto, esse momento, não é por uma falta de perdão? Talvez não é uma falta de reconciliação, talvez não é uma questão de chegarmos até mesmo perante a Deus e entender que nós somos pequenos, que nós precisamos do favor de Deus, que nós precisamos de Deus, e que em algum momento da nossa vida, nós tentamos dar um jeitinho. Da mesma forma que o anjo convida aquela mulher a voltar à casa da sua senhora, o Senhor nesta noite está nos convidando a rever as nossas ações, as nossas atitudes. Deus, Ele vai prover sobre a vida de Agar. Nós vamos ver no capítulo 21, mas antes, esse primeiro deserto, Deus, Ele indica a Agar a voltar à sua senhora. E a Bíblia diz que essa mulher no seu limite, ali naquele deserto de Sur, ali naquele deserto árido, a única coisa que ela pode fazer é voltar à casa da sua senhora, porque ela está no seu limite, porque ela chegou no muro, ela chegou no ponto final. Muitas das vezes, irmãos, Deus, Ele trabalha de tal forma, a qual a gente até tenta com as nossas próprias mãos, até nós tentamos fazer de alguma forma dar certo, mas a gente vai de um lado, vai do outro, vai sem Deus, mas chega uma hora que acaba todos os recursos, e a única forma é voltarmos a ouvir a voz de Deus, e a única maneira é entendermos que Deus, quando Ele tem um compromisso com a gente, quando nós somos escolhidos, Ele não vai abrir mão de mim e nem de você. Sabe por que Deus, o anjo, visitou Agar no deserto? Porque ela carregava uma promessa. Quando eu e você, nós temos uma promessa, a promessa de Deus, nós somos escolhidos por Deus, não adianta a gente fugir, não adianta a gente desviar do caminho do Senhor, não adianta a gente tentar outros meios, nós vamos ter que voltar e reconhecer que Deus é Deus sobre as nossas vidas, e que não há outro meio, que não há outra forma, que não há outro caminho, a não ser o caminho de Deus. Aquela mulher, ela carregava a promessa. Você carrega a promessa. Você está aqui nesta noite porque Deus te escolheu. Você está aqui nesta noite porque Deus tem uma aliança com você. Você está aqui nesta noite porque você carrega um projeto de Deus, e Deus, Ele não vai abrir mão nem de mim e nem de você. Aquela mulher, ela retorna para a casa da sua senhora, e a Bíblia diz que passa-se 13 anos, e Deus, Ele cumpre a promessa sobre Abraão, sobre Sara, e Deus já havia dado para eles um filho, o filho Isaque, e Deus também havia cumprido ali a promessa sobre a vida de Sara. E o filho de Sara, agora já com 13 para 14 anos, chamado Ismael, um certo dia, quando Isaque estava com 2 anos, a Bíblia diz que Abraão, assim que Isaque parou de amamentar, Abraão, ele faz uma festa em comemoração. E nesta festa, Ismael, Ismael e... fugiu... Isso, Ismael e Isaac, isso, desculpa. Irmãos, hoje eu não me alimentei, desculpa, tá. Vai no tranco mesmo, mas é por Deus. Estava ali naquela festa. E a Bíblia diz que começa uma intriga entre as duas crianças. Começa um problema ali entre as duas crianças. E a Bíblia diz que Sara, olhando aquelas crianças, ela se dirige até Abraão e diz para ele: pega a tua serva,
agora já não é mais a serva dela, né? Agora é serva de Abraão, né? Pega ela com teu filho e tira de dentro da nossa casa. A Bíblia diz que Sara, ela fala, esse menino não se compartilhará da herança do nosso filho. E a Bíblia diz então que Abraão, pela madrugada, ele convida Agar, juntamente com seu filho, e envia Agar ao deserto. A Bíblia diz que Abraão dá a Agar apenas um odre e apenas 2 pães, e envia Agar ao deserto. Odre era um saco feito com pele de animais, que suportava entre 2 litros até 5 litros de água. E a Bíblia diz, com o recurso mínimo, que era água e pão, essa mulher agora está vivendo o seu 2º deserto. E a Bíblia diz que Agar, ela anda errante pelo deserto. E esse deserto agora é um deserto diferente. É um deserto o qual ela não procurou com as próprias mãos. É um deserto agora que Deus não enviou ela. É um deserto em que ela foi enviada por alguém. E a Bíblia diz que essa mulher começa a andar errante pelo deserto, até que os seus recursos acabam literalmente. E a Bíblia diz que Agar, ela fica sem água. Agar, ela já não tem mais água, nem para ela e nem para a criança. E a Bíblia diz então que Agar avista um arbusto, que era uma árvore pequena com raízes externas, e olha para o seu filho Ismael, pega ele, coloca embaixo daquela árvore e deixa ele ali. E a Bíblia diz que ela então vira as costas para o teu filho e começa a caminhar a um tiro de uma flecha. Eu fui entender, compreender o que seria esse tiro de uma flecha. E naquela época os melhores flecheiros, eles conseguiam atirar 800 metros. E a Bíblia então começa a dizer que essa mulher vira as costas e começa a caminhar ao tiro de uma flecha. Deus havia feito a promessa para ela no capítulo 16. Ela agora estava vivendo essa situação no capítulo 21. Agar, ela esquece da promessa que Deus havia feito para ela. Sabe o que o deserto faz comigo e com você? O deserto, muitas das vezes, ele nos leva a esquecermos das promessas que Deus fez para nós. O deserto, quando nós paramos de ouvir a voz de Deus, começa a nascer em nosso coração a incredulidade. Quando estamos vivendo uma situação no deserto, nós começamos a perder o foco, nós começamos a andar errante pela vida, a tentar de um lado, a tentar de outro lado, menos parar dentro do nosso quarto e buscar ouvir a voz de Deus. Deus, Ele não é homem para que minta. Deus, Ele não esqueceu da promessa que Ele fez para você e para mim. Deus, Ele tem clareza, Ele tem convicção, Ele sabe quais são as promessas para a minha vida e para a sua vida. O problema é que o deserto começa a nascer em nós uma incredulidade. Nós começamos a perder a conexão com o Espírito Santo de Deus. Deserto é o lugar onde nós temos a oportunidade de se conectar com Deus. Mas quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, o deserto faz o efeito contrário. Ele nos distancia de Deus. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei se você está vivendo um deserto em alguma área da sua vida. E eu não sei se você foi enviado para esse deserto, ou se Deus te levou para esse deserto, ou se alguém te empurrou para esse deserto. Mas eu quero dizer algo para você esta noite. Da mesma forma que Deus, Ele fez uma promessa para Agar, da mesma forma que Deus, Ele cumpriu no tempo certo a promessa na vida de Agar, como também Ele cumpriu na vida de Abraão, de Sara, Deus, Ele vai cumprir na sua vida. O efatá de Deus, essa palavra efatá, ela vem do aramaico, é uma palavra que ela diz, o abra-se de Deus. Deus, Ele não esqueceu. Não perca a conexão com Deus, não perca a conexão com a voz do Espírito Santo de Deus. E eu estou falando isso porque eu já vivi desertos. Eu estou falando isso, irmãos, porque a minha vida não é só de flores e de rosas.
A minha vida também tem passagens pelo deserto. A minha vida também tem desafios. Às vezes a pessoa olha um pregador aqui, olha uma pessoa aqui e fala: não tem problema. Desconfie de quem diz que não tem problema. Desconfie, né? Esse dia eu vi um especialista em casamento falando assim, ó. O cara é o top, falando sobre casamento. Ele falou, aí fizeram a pergunta, né? O casamento de vocês tem a famosa DDS lá, né? Ele falou assim, só todo mês. Mas a gente entra em acordo. Nós temos maturidade suficiente para chegar, sentar e conversar. E romper. Então, todas as vezes que você escutar a história de uma perfeição, desconfie. Porque nessa vida aqui, nós temos sim os desafios. Nós temos sim os desertos. E Deus, Ele permite isso, mas é para que a gente cresça. É para que a gente aumente a nossa fé. E muitas das vezes, quando Deus, Ele faz uma promessa, e essa promessa, ela começa a demorar, ou a gente começa a questionar, nós vamos parando de acreditar que não existe essa promessa para nós. E muitas das vezes a promessa que Deus te fez, o início dessa promessa é de uma forma tão estranha que você não imagina assim, como que Deus, Ele vai realizar isso na minha vida? Deixa eu te falar, Ele vai realizar porque Ele é Deus. Ele vai realizar, não é da forma que você acha, Ele vai realizar da forma que Ele acha que convém para você, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Eu me lembro, há uns 13, 14 anos atrás, eu trabalhava numa empresa, e eu fiquei nessa empresa durante 10 anos, e Deus havia feito uma promessa sobre a minha vida, que era para mim sair, enfim, abrir o meu próprio negócio, enfim. E eu me desliguei dessa empresa. E eu tinha um cargo muito bom nessa empresa, um bom salário. E de repente, eu desliguei dessa empresa. E eu comecei eu abri o negócio e começo a investir os recursos. E o pouco recurso que eu tinha, começou a se esgotar. E eu falava, Deus, mas o Senhor fez essa promessa para mim. E Deus usava vários pastores, vários profetas. Deus tem uma promessa na sua vida. E de repente eu com a empresa, eu comecei a dar aula. E eu dava aula no Senac. E eu ganhava, era uma benção o salário. E eu falava, Deus, mas eu deixei um salário tão bom. Era um salário, naquela época, tinha 23 para 25 anos. Eu falei, Deus, é um salário excelente, extraordinário. E eu tinha acabado de me formar. E eu falei, Senhor, como que o Senhor vai fazer isso na minha vida? Então Deus me levou àquele lugar. Irmãos, naquela época, eu ganhava R$18 a hora aula. E eu falava, Senhor, R$18 a hora aula? E eu preciso investir na empresa, eu preciso fazer aquilo, eu preciso aquilo outro. E ali eu fiquei. E Deus levantava homens para falar comigo. Continua. Avança, não para. E eu confesso aos irmãos, por muitas vezes eu olhava e falava assim, como? Eu falei, será que eu dei um passo errado, um passo em falso? Será que eu tomei uma decisão? E hoje eu vejo que as promessas de Deus se cumpriu, porque eu tive paciência, porque eu persisti naquilo que Deus estava me orientando, falando para mim. Um dia eu saí dessa escola, às vezes eu trabalhava na empresa e à noite eu ia dar aula, saía 10 horas da noite. E um dia Deus usou um profeta e falou assim, os teus pés, eu nunca me esqueci disso, a tua mensagem chegará a lugares onde teus pés jamais pisarão. E eu falei assim, eu sinceramente cheguei em casa e falei, mas como, Senhor? Como? Hoje, para honra e glória do Senhor, e eu posso falar isso, vocês já me ouviram falar isso outras vezes, e eu vou continuar falando isso, não é pela minha capacidade, não é pelo meu esforço, não é Deus que faz na vida do homem. Hoje, para a honra e glória do Senhor, numa plataforma, eu tenho por mês cerca de 1.000 alunos em uma plataforma. Um jovem que aos 23 anos começou dando aula a R$18, Deus hoje, Ele fez sobre a minha vida. E sabe por quê? Porque eu continuei persistindo nos caminhos do Senhor. Eu quero dizer aqui para você nesta noite, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração.
E eu já falei para minha esposa, é a mensagem: não desista daquilo que Deus prometeu para você, não desista das promessas que Deus tem para a sua vida, não desista daquilo que Deus colocou dentro do seu coração, porque Deus, Ele tem as maneiras dEle, Deus, Ele tem as formas dEle de fazer. Deus, irmãos, Deus, Ele fez isso comigo, eu falo isso, e às vezes assim, eu tenho sócios em outros negócios, e às vezes eu falo para eles, falo assim, está precisando de uma conexão? Começa a orar, Deus traz pessoas que vão te conectar a coisas que talvez você não imaginava, e aquilo dá um salto no seu negócio assim, que você fala assim, é Deus, é Deus. Eu fui uma vez ministrar uma aula em Macapá, no Amapá, e eu saí do hotel, fui tomar um sorvete, e eu conheci um rapaz, isso tem 9 anos atrás, eu conheci um rapaz, esse rapaz se tornou sócio comigo em um projeto, que até hoje esse projeto perpetua. Esse homem hoje, a oportunidade que eu tive de conhecer ele, se perpetuou nos negócios, e ele saiu de Macapá, para poder ir para outro lugar, e onde nós temos um negócio, eu falo assim, cara, isso é Deus. Como que Deus me conectou a essa pessoa? Como? Então, não fica tentando entender com a sua mente, Deus, como que o Senhor vai fazer? Apenas crê que Deus vai fazer. Irmão Tiago, mas eu tenho limitações, irmão Tiago. Irmão Tiago, eu não sou perfeito. É desses que Deus gosta. Deus, Ele gosta, por quê? Porque senão iria se tornar pela sua capacidade, pela sua força. Quando eu olho, eu falo assim, é Deus. Quando eu escuto até hoje, né, Deus usa o pastor Maurício, a pastora Cíntia, enfim, Deus vai fazer isso, Deus vai falar assim, Deus, é Deus, não é por mim, é Deus. E quando nós ouvimos de Deus, sabe o que nós temos que fazer? Descansar o nosso coração, porque senão a gente começa a querer dar o jeitinho. E a Bíblia diz que Agar, ela tinha a promessa, Deus, lá no capítulo 16, vamos lembrar o que Deus havia prometido para Agar. Olha o que Deus, o anjo do Senhor, diz para Agar: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu, já no capítulo 16, versículo 11: estás grávida e darás à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Deus, ou porquanto Yahvé, te socorreu em teu sofrimento. Contudo ele será como um jumento selvagem no deserto, ele lutará contra todos os teus guerreiros, e lutará contra todos, e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. Olha aqui Deus fazendo a promessa. Só que Agar agora deixou o menino para morrer. E o que Agar fez? Você virou as costas para aquilo que Deus te prometeu. Talvez você virou as costas para o seu ministério. E eu sei o que é ter um ministério. Ter um ministério. Só que, irmão, só quem tem um ministério, quem está aqui, está no dia a dia. E ministério não é só aqui na igreja. Ministério é lá fora também, é na faculdade, é no trabalho, é falar de Deus, é dar continuidade. Você tem ataques espirituais, você tem ataque. Uma sobrecarga, uma responsabilidade que você carrega, que você fala assim, Deus, é o peso. E muitas das vezes é muito mais fácil, e eu confesso, e eu já fiz isso algumas vezes. É melhor abandonar, Senhor. É melhor deixar de lado o ministério. É melhor virar as costas. Talvez você chegou aqui nesta noite, e eu não sei qual é a promessa que Deus te fez. Talvez seja no seu casamento, e para você está mais fácil virar as costas e sair dessa situação. Talvez a promessa que Deus te fez seja um trabalho, uma porta de emprego, e talvez está mais fácil desistir. Talvez é o seu próprio negócio, eu não sei, ou é o ministério mesmo, um chamado, e de repente se torna mais fácil virar as costas. Mas sabe por que nós viramos as costas? Porque nós perdemos a conexão com a voz de Deus. Nós paramos de acreditar na promessa que Deus fez para as nossas vidas. Eu imagino uma mãe com uma criança de 13 anos, Ismael tinha 13 para 14 anos,
ela deixa o seu filho num deserto, sem recursos, e começa a andar a quase 1 quilômetro, 800 metros. O que não passa na cabeça dessa mulher? Qual é o sentimento que essa mulher não está vivendo ali? Tamanha incredulidade. Às vezes é tão simples entrar no nosso quarto e começar a orar, e começar a declarar, e começarmos a buscar a voz de Deus para as nossas vidas, começarmos a crer, a ler esta palavra. Esta palavra, ela é poderosa. A Bíblia, irmãos, quando eu começo a ler história daquilo que Deus fez na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, que Deus fez na vida de José, que Deus fez na vida de tantos homens e mulheres através desta palavra. Sabe o que às vezes eu chego a pensar e reflito comigo mesmo? Será que é um livro apenas para a gente ler e acreditar que Deus fez no passado? Tem um site que ele é de estatísticas cristãs, não sei se alguém já acessou ele. Quantos acreditam que existe o diabo? Aí você vai lá na estatística, e é uma pesquisa mesmo fundamentada. Quantos creem que Deus existe? Quantos cristãos creem na vida eterna? Depois, a título de curiosidade, acessa o site. E eu fico pensando, quantos homens e mulheres vão à casa do Senhor? Quantos homens e mulheres louvam ao Senhor? Mas será que eles ainda creem realmente assim que o mesmo Deus que fez no passado pode fazer hoje? Basta estarmos na direção do Senhor. O problema é que às vezes a gente não se posiciona. Deus vai fazer na nossa vida, mas nós precisamos de posicionamento. Nós precisamos estar em Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Já estou encerrando, tá, pastor? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Eu quero te convidar nesta noite para uma autorreflexão. Você crê que o mesmo Deus que fez na vida desses homens, desta mulher Agar, na vida de tantos aqui, mais de 40 homens escreveram essa Bíblia, mais de 40 autores escreveram esse livro, homens que escreveram essa palavra em palácios, em presídios. Aqui tinha doutores que escreveram essa palavra, como homens analfabetos que escreveram essa palavra. Aqui tem 40 homens, autores, que colocaram a sua própria experiência com Deus nesse livro. E o quanto você acredita que Deus ele pode fazer hoje ainda na sua vida? Eu pego essa palavra e coloco diante de mim e falo, Senhor, é o Senhor que faz na minha vida. Surge uma situação, eu falo, Senhor, é com o Senhor. Deus me deu um tempo atrás uma marca de um produto, e eu fui patentear essa marca, e eu tive uma perseguição terrível. Deus me deu uma habilidade para criar marcas, e quando eu vou patentear a marca, vem, e assim, se levanta gente grande mesmo. Eu falo, Senhor, ela está na sua direção, e esse produto estava me gerando recursos, e eu e minha esposa, por muito tempo, a gente orando ali, falando, Senhor, como? E sofrendo ataque de todos os lados, para honra e glória. Começou a campanha quinta-feira, pastor. Essa semana, do nada, o escritório que cuida disso para mim me ligou, falou, eu tenho uma notícia ótima para você. Eu falei, graças a Deus, né? Porque você só me liga para falar, agora nós temos que fazer isso, aquilo. Falou, uma marca sua, a qual você tinha pedido há 2 anos atrás, foi concedida a concessão, o registro dela. Isso é Deus. E era uma das marcas que eu falava assim, cara, só Deus pode fazer isso, só Deus pode agir. E foi Deus. Irmãos, isso aqui é um testemunho poderoso, porque eu vi a mão do próprio Deus fazer na minha vida, nos meus negócios. Eu vi o próprio Deus agindo assim, porque eu já tinha vindo, era uma marca que eu já estava pensando assim, Juliana, eu vou ter que estudar uma outra, e eu já tinha depositado o plano B. Depois da campanha, eu recebi a ligação essa semana, né? Hoje é quinta, terça-feira, e é para a honra e glória do Senhor. Há 2 semanas atrás, já estou concluindo, tá? Só contando testemunho, porque às vezes a gente, né, da Bíblia, e eu vou concluir com Agar. 2 semanas atrás eu cheguei, fui conversar com a minha irmã, e minha irmã começou a falar assim,
eu fiz um jejum, eu fiz um propósito, e Deus abriu as portas de tal maneira na minha vida, que para mim, até aquilo foi um tapa na minha cara. Ela falou assim, eu concluí, e ela estava com a casa para vender, um negócio para poder fechar, mudar o negócio dela lá. Deus fez assim, ó. Ela falou assim, foi depois que eu fiz uma aliança, um compromisso com Deus. Deus nessa noite, Ele vai fazer o efatá na sua vida. Deus nesta noite, Ele vai abrir a porta a qual você tem pedido. Deus nesta noite, Ele vai começar a operar de uma forma sobrenatural na sua vida. Deus nesta noite, Ele vai fazer aquilo que para os seus olhos, para as suas mãos, para as mãos do advogado, do psicólogo, talvez para a mão do médico, é impossível, mas nós ouvimos aqui o testemunho, mas para Deus é possível. Deus só quer uma aliança. Deus está te chamando nesta noite na responsabilidade. Deus está te chamando nesta noite no compromisso, porque Deus, Ele vai entrar e mudar aquilo que a sua mão e a mão do homem não conseguem mudar. A Bíblia então diz que Agar, ela chega, para e começa a chorar, de costas para a promessa. O anjo branda e diz, Agar, por que tu choras, mulher? Deus viu lá do alto o choro do menino. E para encerrar, Agar estava chorando porque o odre dela havia acabado água. E um odre, naquele tempo, era no máximo 5 litros de água. Sabe o que o anjo diz? Abre o olho, abre os teus olhos, porque à tua frente há um poço de água. Talvez você chegou aqui nesta noite chorando, porque o seu odre acabou a água, mas Deus tem um poço na sua frente. E para concluirmos, para entendermos o efatá, o abrir de Deus, vamos fazer uma leitura em Gênesis 21, Gênesis 21, 17. Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar, e a encorajou. Agar, por que estás afligida? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu o deixastes. Ou seja, ela havia virado as costas a 800 metros para o menino. Erga-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Deus só estava reafirmando pela segunda vez, porque Ele já tinha feito lá no capítulo 16. Então Deus abriu o efatá, os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu o teu odre e deu para Ismael beber. Se você ler o versículo 20, sabe quem escolheu a esposa para Ismael? Agar. Aqui ó, Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa na terra do Egito. Deus apenas não deu a ela o filho, como conduziu ela ao crescimento desse filho, como também ela escolheu a nora que ela queria. É o que a sogra mais quer, né? Amém. Não desista daquilo que Deus tem para você. Não desista das promessas que Deus te fez. Não tenta dar um jeitinho. E por mais que pareça distante, fique em paz. Porque quando você está conectado com Deus, na hora certa, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Meu muito obrigado pela oportunidade nessa noite, pastor. Amém. Fica com Deus.